Boa tarde. Gente, nós iremos falar hoje sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos formados unicamente por átomos de carbono e hidrogênio. Quando se fala de hidrocarbonetos, o exemplo mais comum que nós normalmente falamos é sobre o gás de cozinha, que é uma mistura de gás propano e gás butano. Como exemplo, podemos citar ainda o combustível, a gasolina. Aqui eu tenho um composto, uma cadeia carbônica. Nessa cadeia carbônica, nós iremos fazer a classificação dela. Observe. Inicialmente, eu vou observar essa cadeia carbônica, na sua composição, como é que ela se encontra. Eu vou dizer que essa cadeia carbônica ela é aberta. Por que ela é aberta? Porque ela possui extremidades livres. Ela não forma um ciclo. Então, eu digo que a cadeia carbônica ela é aberta. Quando é que eu vou dizer que a cadeia carbônica ela é ramificada? É quando eu tenho nessa cadeia carbônica a presença de grupos alquilas. Observem, funcionam como ramos pendurados à cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho a cadeia carbônica principal. Isso aqui é uma ramificação. Por isso eu digo que ela é ramificada. Quando é que a cadeia carbônica vai ser insaturada? Quando na cadeia carbônica eu tiver a presença de uma insaturação. O que é uma insaturação? É a presença de uma dupla ou tripla ligação na cadeia carbônica. No caso dessa cadeia carbônica, eu tenho a presença de dupla ligação. Logo, eu vou dizer que ela é uma cadeia carbônica insaturada. E, finalmente, com relação à quantidade de átomos de carbono e hidrogênio. Observem que a cadeia carbônica eu só tenho átomos de carbono ligado a carbono. Carbono, carbono, aqui outro carbono, 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 carbono e carbono. Quando na cadeia carbônica eu só tenho átomos de carbono ligado a átomos de carbono, eu vou dizer que a cadeia carbônica ela é homogênea. Então, homogênea é toda a cadeia carbônica que só tem átomos de carbono ligado a carbono, certo? Esse conteúdo vai estar presente na prova de vocês como uma questão, tá certo? Que é para identificação de cadeia carbônica. O que é outro conteúdo que vai cair na prova de vocês? É a parte de compostos aromáticos. O que é um composto aromático? É um composto em que eu tenho formado por 6 átomos de carbono. Onde esses 6 átomos de carbono, eu vou ter a presença de duplas ligações. Observem que esse composto, ele é formado por 6 átomos de carbono e tem a presença de duplas e simples alternadas. O que é essa presença de duplas e simples alternadas? Eu tenho aqui uma dupla ligação entre esses dois carbonos. No seguinte, eu vou ter uma ligação simples entre esses dois. Depois, outra dupla. Depois, outra simples. Em seguida, outra dupla. E depois, outra simples. Observem que esse composto ele é chamado de anel aromático, mas ele pode vir também com o nome de benzeno, certo? Então, o benzeno é um composto formado por 6 átomos de carbono, tá certo? Onde as ligações vão ser duplas e simples alternadas, tá certo? Então, boa sorte na prova de vocês. A prova só vai ter 2 questões. Essas 2 questões, uma vai ser sobre a classificação de cadeia carbônica e a segunda vai ser sobre o anel aromático. O que vocês têm que saber sobre o anel aromático? Que é um composto formado por 6 átomos de carbono, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que as ligações que ocorrem nesse composto são duplas e simples. Onde essas ligações duplas e simples, elas vão estar alternadas, tá certo? E ele é um composto aromático. Então, boa sorte, pessoal, na prova de vocês, tá certo?